Então, vamos lá, gente, bom dia, vamos lá começar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a aula de redação, que vai ser dividida em 3 partes. Vamos ter leitura, atividade no caderno e atividade no livro. Então, vamos lá. Vamos também hoje relembrar o nosso conteúdo que nós estudamos, que foi o uso do S, né? Vamos lembrar as regrinhas do uso do S. Vamos lá, nossa aula de redação vai começar agora. Ó, nossa atividade, como a tia já falou, né? Ela vai ser em 3 partes, né? Nossa atividade do dia de hoje. Vai ser dividida em 3 partes. A leitura do paradidático. Qual o paradidático? É aqueles livros de história que a gente está trabalhando um por unidade. E o que nós estamos usando nessa unidade é a Galinha Gabriela. Vocês vão fazer a leitura da página 4 até a página 17. Lembrando que primeiro faz a leitura para papai e mamãe, depois faz a leitura gravando o áudio para enviar para ti pelo WhatsApp. Então grava o áudio da leitura e envia para mim pelo WhatsApp. Não esquece disso. Não esquece de enviar, para ficar guardando os áudios de vocês. A segunda parte está no livro atividade, no livro de vocês de português. Então, você vai abrir lá no final do livro, na página 317. Tem uma atividade também sobre o conteúdo estudado, que é o uso do S, né? A atividade é pouca coisa, são poucas questões. E é bem simples a atividade. Você vai ter que ler as palavras e analisar os sons do S, como ele aparece. Então, nós vamos lembrar as regrinhas do uso do S. Daqui a pouquinho. Vamos lá, estou apresentando agora as atividades. Então, nossa terceira atividade é no caderno. Já mandei o arquivo. Vocês irão copiar no seu caderno de português, ou de redação, perdão, a atividade com a letra caprichada, para que eu possa entender. Depois de copiar, vocês irão responder a atividade. Não esquece de caprichar na letrinha, não precisa ter pressa. Faz tudo com muita atenção, com muito cuidado, para não ficar uma coisa feia. Vamos lá agora, para relembrar um pouquinho do tudo que nós estudamos sobre o uso do S. Aquelas regrinhas de quando usa o S e S, quando usa o S, um S só. Então, vamos lá, rever tudo que nós estudamos. Todas essas regrinhas, que são muito importantes. Vamos ver os sons do S nas palavras e as regras de quando usar um e quando usar outro. Vamos lá. Vamos começar agora o nosso estudo do S. A letrinha S é uma letrinha que ela pode ter. Ela muda, o som dela varia de acordo com a posição na que ela se encontra. O S, quando vem no S no inicial, ou na palavra inicial, né? Quando vem na frente da palavra, a primeira letra da palavra, ele tem um som. Quando ele vem entre duas vogais, no meio da palavra, ele tem outro som. É isso que nós vamos estudar agora. O S inicial, como a gente acabou de falar, ele tem som de si, né? Quando ele está inicialmente, ele tem som de si. Sá, sé, si, só, su. Como exemplo da palavra sapo, seda, sino, sono. Todas as percebam que a tia grifou o S, porque está no início, né? Então ele tem som de si. O som não vai mudar. Sempre que ele vier no início, ele vai ter som de si. Então vai ser sá, sé, si, só, su. Você vai ler normalmente. Vamos ver os exemplos aqui. Palavra sapo, palavra seda, sino, sono. Todos eles têm S inicial, por isso o S tem som de si, porque ele vem no início da palavra. Então, vamos lá. Relembrando, sempre que o S vier no início da palavra, ele terá o som de si. Você vai ler sapo, seda, sino, sono, sítio, sonho. Sempre que ele vier no início da palavra, vai ter som de si. Uma regrinha básica, não pode esquecer. Agora, quando ele vier entre duas vogais, ou seja, uma vogal antes e uma vogal depois, ele vem no meio entre as duas vogais, ele vai ter um som de Z. S entre vogais tem som de Z. Como exemplo da palavra rosa. Na palavra rosa, o S vem antes do O, que é uma vogal, e após o A, que também é uma vogal. E logo ele vai ter o som de Z.
O mesmo acontece na palavra riso. Na palavra riso, o S vem antes do I e após o O. Então, o I é uma vogal e o O também é outra vogal. Por isso, esse S também tem som de Z, fica riso. A mesma coisa acontece na palavra raso. O S vem antes do A e após o O. O A é uma vogal e o O é outra vogal. Por isso, ele tem som de Z, então fica raso. Na palavra dose, acontece o mesmo. Ele vem antes do O e após o E. O O é uma vogal e o E é outra vogal. Por isso, ele tem o som de Z. Então, lemos Dó, Z. Relembrando, sempre que o S vem entre duas vogais, ele terá som de Z. Não podemos esquecer isso, tanto na hora de fazer a leitura, quanto na hora de escrever. Então, vamos recapitulando. Ó, quando o S vem entre duas vogais, ou seja, uma vogal antes dele e uma vogal depois dele, ele tem um som de Z. Por isso que a palavra asa, ó, na palavra asa, há antes e há depois. Então, duas vogais, ele tem som de Z. Mas aí, quando é que a gente usa SS? Vamos lá ver? O uso do SS é muito interessante também. Percebam, sempre que o S vir entre duas vogais, uma vogal antes e outra vogal depois, porém eu quero que ele tenha som de si, não de Z, eu faço o que? Eu duplico o S. Então eu escrevo essa palavra com dois S's, como por causa da palavra pássaro. Pássaro. Ó, um A, o S vem antes do S vem um A e após o S vem outro A. Duas vogais. Por isso eu preciso duplicar o S e colocar dois S. Então, pássaro é escrito com dois S por causa disso. Se nós pegarmos e colocar apenas um S, fica pássaro. Fica errada a palavra. A mesma coisa acontece na palavra passo. O passo, antes do S vem o A e depois do S vem o O. Se escrever com apenas um S, eu falo passo, não passo. Por isso eu preciso duplicar esse S, colocar esse S, para que ele tenha som de si. Outro exemplo é a palavra pêssego. A palavra pêssego, o S está entre duas vogais. Por isso foi necessário duplicá-los, colocar dois S. Porque antes do S vem o E, que é uma vogal, e após o S vem outro E, que também é vogal. Então, vem é. Então, o S está entre vogais. Se ele está entre vogais, eu preciso duplicá-lo, ou seja, colocar dois S's. Espero que vocês tenham lembrado tudo que a gente estudou, que essa revisão ajude você a responder a atividade. Não esqueçam de responder a atividade, todas as atividades, tanto a do livro quanto a do caderno. Não esqueçam de fazer a leitura. Capriche na letra, escreva com a letra bonitinha para que a tia possa entender. E não esqueçam de enviar as fotos das atividades para mim, pelo aplicativo do Educaribox. Se mamãe e papai esquecer, lembra eles. Mamãe, tem que enviar a foto para tia. Lembrando que essas fotos valem como presença para vocês. Se vocês não enviam a foto, eu não tenho como saber o que você está fazendo. Então, logo você vai ficar com falta. É muito importante enviar as fotos para mim. Não esqueçam disso. Se tiver qualquer dúvida ou não conseguir fazer atividade, pode mandar mensagem para a tia. Estou à disposição de vocês para ajudar, tirar qualquer dúvida a qualquer momento. Pode perguntar pelo WhatsApp ou até pelo Educaribox na parte do atendimento, onde você envia fotos. Aguardo as fotos de vocês. Capriche na letra. Faça aquelas letras bonitas que vocês fazem na sala de aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.